na tua presença. Você pode estar em qualquer lugar desse mundo que os ouvidos de Deus estarão inclinados na mesma hora para ouvir o que você está querendo falar para Ele. Agora, isso não significa dizer que você tenha que estar dentro de um quarto. Ou na igreja. Na igreja, não, em qualquer lugar. E também em pensamento. Andar em espírito, a oração em espírito, é a oração que você está em pensamento falando com Deus. Você está no carro, está dirigindo, prestando atenção no trânsito, tudo direitinho, mas você pode estar ali pensando em quem? A oração em espírito. Em Deus. Falando com Deus em espírito, falando com Deus em pensamento, sem abrir a boca. Não é isso? Você pode estar até conversando com uma pessoa no trabalho, mas o seu pensamento está ligado em Deus. Por exemplo, você vai resolver algum problema, você vai fechar algum negócio, você pode estar ali em espírito. Você pode estar conversando com o sujeito, mas aqui dentro de você, você está falando... Orando em espírito. Meu Deus, abençoa e tal, toca nele e tal, arranca esse mal, enfim. Tudo que possa impedir de nós fecharmos esse negócio. Quando fala de orar sem cessar, não é ficar o dia inteiro de joelhos. Orar sem cessar é isso também. Não, e não necessariamente você falar com Deus assim, do jeito que eu estou falando. Você pode falar com Deus pensando. Em pensamento. Aliás, é a orientação dele, que nós devemos andar em espírito. Né? O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, né, que a gente... Andai no espírito. Ele orienta que nós andemos em espírito. Significa dizer que em qualquer lugar você esteja sempre ligado com Deus. É mais ou menos assim. O bispo Irlan está aqui do meu lado. Entendeu? Então, digamos que em todos os lugares que eu for, ele vai comigo. Só que, digamos, ele é um amigo meu que nós estamos andando juntos. Com Jesus, é isso aí mais profundamente. É um amigo que está andando dentro de você, aqui dentro da sua mente. Então, é como se você estivesse sempre com alguém, vamos colocar assim Vocês vão entender bem, vocês que são jovens. Não tem aquela questão do amigo imaginário? Sim. Você conversa com ele? As crianças têm muito. Sim. Né? Não tem essa... Às vezes a pessoa, o amigo imaginário dela é o diário, não é isso? Ela senta ali e começa a conversar com o diário, escrevendo o que aconteceu hoje. Não é assim? Então, Jesus não é um amigo imaginário. Ele é um amigo de verdade. Um amigo real. É um amigo real. Invisível, mas real. Mas real. Então, eu também tenho meu amigo imaginário. Por que a palavra imaginário? Porque eu imagino como ele é, eu nunca vi. Eu imagino como ele é. A Bíblia fala que ele tem... o seu rosto brilha como o sol na sua força. Seus olhos são olhos de fogo. Seus cabelos são alvos como a neve. Né? Da sua voz... a sua voz é como voz de muitas águas, não é isso? Ele se veste com uma vestes talares. Vestes talares são vestes sem costura. Então, de alto a baixo, né? Então, ele tem uma couraça da justiça na altura do seu peito. Enfim, então, é o meu amigo imaginário. Eu fico falando com ele o tempo todo, em espírito, imaginando como ele é. Um dia eu vou conhecê-lo pessoalmente lá na glória, lá no céu. Então, andar em espírito é andar com esse amigo imaginário. Quem é esse amigo imaginário? O Senhor Jesus. Concorda comigo? Sim. Então, vamos seguir aqui. Coloque aí. Diariamente, bispos, pastores e obreiros são procurados por pessoas confusas, que atormentadas por pensamentos destrutivos, confessam não saber como vencê-los.
Milhões de pessoas estão adoecidas por pensamentos que não são seus, mas que foram gerados e soprados pelo diabo em seus ouvidos. Continue. Em muitas ocasiões, pensamentos surgem conjugados na primeira pessoa, ou seja, como se fossem elas mesmas que estivessem pensando. Porém, isso é uma estratégia diabólica para confundir e enganar. Esse trecho aqui eu quero deixar para amanhã. Esse trecho aqui eu quero deixar para amanhã. Tem muita gente que tem esses pensamentos. Aquela moça, ela falou que antes dela começar a se cortar com prego, não tinha prego, não tinha nada, mas ela começou a pensar. Tudo começou no pensamento Isabela. da Isabela. Amanhã nós vamos falar sobre isso aqui, porque muita gente confunde os seus pensamentos com o assopro do diabo. A gente vai falar sobre isso amanhã, tá certo?